Eu gostei muito do tema do versículo quando o Bruno me mandou. Acho que esse verso é um dos versos que eu mais gosto do Novo Testamento. Talvez eu tenha um grupo ali de versículos, ali uns 6 ou 7, que são os meus preferidos. E esse aqui, de maneira muito especial, é um dos versículos que eu mais repito lá com a galera, que é esse que está em Gálatas 2:20. E quero tentar com os irmãos hoje conversar um pouquinho a respeito desse versículo, um pouquinho da tônica desse texto aqui, para que a gente possa tirar então alguns princípios para a nossa vida. Mas eu convido os irmãos então a abrir suas Bíblias em Gálatas capítulo 2. Vamos ler aí do verso 17 ao 20, para a gente pegar um pouquinho do contexto do verso 20. Então, Gálatas capítulo 2, do verso 17 ao 20. Então, amém? Todos acharam? Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que Teu Espírito compete no nosso coração tudo aquilo que é necessário e possamos não ser apenas ouvintes, mas acima de tudo, praticantes da Tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo que eu te peço em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, para a gente entender um pouquinho aqui do que está acontecendo. Essa carta de Gálatas é uma carta aí que provavelmente escrita entre 48 e 58 depois de Cristo, e ela tem uma tônica muito interessante, muito forte, né? Então, o que acontece aqui? Essa igreja, depois de formada, fundada ali por Paulo recebe a notícia de que então, que já era muito comum, onde Paulo ia e estabelecia uma igreja, sempre tinha um grupo dos judaizantes, nesse caso aqui especificamente, que eles iam atrás tentando meio que completar, ou em outros casos, desfazer o que Paulo tinha feito. Nesse caso aqui, esse grupo, eles entendiam que não bastava agora a pessoa estar em Cristo, como a gente gosta de falar, ter aceitado Jesus, ou ser aceito por Jesus, aí o termo não importa muito, mas eles entendiam que não bastava isso. Não era suficiente estar em Cristo, ser agora filho de Deus por meio de Cristo. Eles entendiam que para que a obra fosse completa, então, a galera tinha que continuar cumprindo algumas questões da lei. Então, a circuncisão, guardar certos dias, guardar uma série de outras coisas, para que aí aquela pessoa fosse completa. Então, Paulo, quando sabe disso, ele escreve uma carta bastante irritado. Você vai ter, assim, palavras, Gálatas insensatos, como é que vocês tão rapidamente se desviaram? E aí ele vai dizendo, olha, e se eu mesmo, um anjo do céu, vir aqui nos anunciar o outro evangelho diferente desse, seja maldito, né? Então a palavra ali é bem forte para demonstrar o quanto Paulo estava ali irritado, incomodado com aquela situação. Então essa carta, ela se divide aqui, mais ou menos em o capítulo 1 e 2, vai falar sobre o evangelho do Messias crucificado, o 3 e o 4 vai falar dessa nova família multiétnica, né? Agora todos somos um em Cristo, não há judeu nem grego, em Cristo nós somos um grande povo agora. O 3 e o 5 e o 6 é o evangelho que transforma pelo poder do Espírito, né? Ou seja, nós não vemos mais pela lei, nós vivemos agora em Cristo, e o risco de falar que vivemos pela graça, a gente não pode confundir graça com uma graça barata, como já dizia Dietrich Bonhoeffer, que às vezes a gente confunde, a gente acha, agora a gente vive pela graça, está tudo certo. Não importa o que eu faça, não importa como eu viva, porque no final das contas, tem um memezinho muito besta, e minha esposa fica brava comigo, umas figurinhas, né? Acho que o Bruno também não gosta de figurinhas como a Edna. Tem uma figurinha, não sei se é o Bruno que não gosta daquelas figurinhas que a gente manda no WhatsApp, mas tem umas figurinhas, tem uma lá que eu acho muito interessante. Tem um cachorrinho sentado numa mesa, e tudo pegando fogo, e embaixo está escrito, vai dar tudo certo. Bom, não vai dar tudo certo. Então, essa ideia de que, olha, agora é a graça, então no final vai dar tudo certo, não é assim que funciona.
Essa graça barata não é a graça do Evangelho de Jesus Cristo. O fato de nós sermos salvos pela graça, mas não foi de graça, ou seja, foi na pessoa de Cristo, não quer dizer que agora nós podemos tudo. Inclusive no verso 17, ele vai falar assim, porventura Cristo é ministro do pecado, porque agora o cristão, apesar de estar salvo em Cristo, ele não quer dizer que ele não peque mais. E a ideia que Paulo está falando assim, então vocês estão achando que o quê? Porque agora você está salvo pela graça e peca, Cristo é ministro do pecado? De forma alguma. O pecado, na verdade, a questão do pecado, o grande pecado nós estamos salvos é da condenação do inferno. Cristo, por meio da sua obra, nos livra da ira de Deus, da culpa e de sermos lançados no inferno. E a nossa vida de santidade é uma progressão onde a gente vai se aproximando de Deus por meio dessa transformação. E isso agora é possível. Antes não era. Agora, em Cristo, nós podemos ser cada dia transformados e resistir ao pecado que tão de perto nos rodeia. Então, e aí já entrando no verso 17 e 18, aqui só fazendo essa introdução, Paulo, que eu acabei de dizer, ele fala que é isso. Então você agora, pelo fato de você estar salvo pela graça, não quer dizer que você não peca. Mas isso não quer dizer, então, que Cristo está te habilitando, né? Tem uma outra passagem, que eu não me lembro a referência agora, mas diz assim, olha, onde mudou o pecado, superabundou a graça. O que havemos de fazer agora? Pela lógica, e aqui é quase que talvez paradoxo, ou uma antítese, né? Que pensando, se onde mudou o pecado, superabundou a graça, qual que seria a matemática? O que eu tenho que fazer então para ter mais graça? Pecar mais. Porque se onde mudou o pecado, superabundou a graça, aí Paulo fala, o que havemos de pecar? Pecar mais? Claro que não. Muito pelo contrário. Agora que, por esse favor imerecido, nós somos livres do poder do pecado, a ideia é que o cristão, esse que é salvo, esse que está em Cristo, que a nossa tônica está ali no verso 20, que é agora Cristo que vive em nós, nos dá a condição de resistir ao pecado. Eu gosto de uma frase de C.S. Lewis que ele diz assim, você não sabe o que aconteceria se você tivesse resistido mais 5 minutos. Às vezes a gente usa muito uma desculpa de que, mas foi muito forte. Será que talvez você não poderia e eu não poderia ter resistido um pouquinho mais àquela situação? Justamente pelo fato de que nós agora somos livres na pessoa de Cristo, né? Então Paulo no verso 19 e 20, ele nos ensina que todos nós estamos mortos para o pecado e estamos vivos para Cristo. E qual que é a necessidade de entender esse verso 20? Portanto, agora já não sou quem vive, mas Cristo vive em mim. É importante entender que todos nós, no primeiro Adão, todos nós somos herdeiros do pecado, todos nós estávamos debaixo da condenação, da culpa. Todos nós estávamos com a nossa natureza corrompida, com a nossa natureza distorcida. Estávamos impossibilitados de nos aproximarmos de Deus. Estava pregando na igreja ontem, a gente conversando sobre isso, que às vezes a gente usa uns jargões, umas expressões, que a gente vai aprendendo na caminhada cristã e a gente não pensa muito, né? Tem uma que eu gosto muito, que é a ideia da Shekinah, né? E Shekinah está ligada à glória de Deus, essa glória poderosa de Deus. E até tem umas músicas, né? Que às vezes a gente canta assim, Senhor, derrama a sua Shekinah aqui. Bom, duas coisas, muito provavelmente a gente está querendo que aconteça ali. Primeiro, a gente quer encontrar logo com Jesus. Se a glória dele baixar aqui, a glória dele não pode contemplar nenhum tipo de pecado. Então, nós ainda, enquanto seres humanos nessa vida, estamos em pecado. Então, a gente vai encontrar logo com Jesus. A segunda é que a gente não quer que o pecador morra sem salvação. Porque se a glória de Deus chega no lugar e onde há o pecado, esse pecado vai ser destruído. Então, a gente fala umas coisas e a gente não pensa exatamente sobre aquilo que a gente está falando. Mas, em Adão, todos nós estávamos condenados ao pecado. Agora, no último Adão, em Cristo, todos nós recebemos a redenção. Por isso que é importante a gente entender esse Cristo que vive em nós, nos tirou daquela condição adâmica para uma nova condição de filhos e filhas de Deus. E por isso, agora, como está em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos
paz com Deus. E a ideia de paz com Deus ali é exatamente o fato de que nós, em Adão, na natureza adâmica, nós estávamos em estado de inimizade com Deus. Isso é muito sério, porque se você pensar, qual que é a lógica de ser inimigo de Deus e qual que será o resultado de você viver como inimigo de Deus? Obviamente que é a derrota ou a destruição, no nosso caso a morte eterna, que é a separação de Deus. Então todos nós estávamos nessa situação, mas agora em Cristo nós somos livres, somos justificados, somos livres do poder da lei, somos livres do poder do pecado, da culpa, e nós temos agora uma coisa que é fundamental na nossa caminhada. Nós temos um acesso livre à presença de Deus. Eu sempre digo assim, a gente pode orar um pelos outros, é muito bom que ter essa possibilidade de orar com e ter pessoas orando a favor de nós. Mas você pode livremente entrar na presença de Deus sem culpa agora, porque em Cristo você agora tem esta liberdade. Bom, depois dessa rápida introdução, a ideia aqui é como viver essa palavra de Gálatas 2:20 de maneira prática. Porque na teoria tudo é muito bacana, tudo funciona, mas a gente precisa fazer com que o evangelho ele se torne vivo. Tem muita gente que conhece a gramática do evangelho, conhece o texto do evangelho, mas muitas vezes não vive a prática, ou não vive o espírito do evangelho, ou seja, uma vida que autentique que nós somos realmente filhos e filhas de Deus. Então, a primeira coisa aqui, para que essa palavra de Gálatas 2:20 seja concreta é, nós estamos mortos para a lei. O que quer dizer isso? A lei, ela é boa. Deuteronômio vai dizer o quê? Que a lei era boa. Mas qual que era o problema da lei? Ninguém podia cumprir. Nenhum homem podia cumprir. Então, a lei ela vem apontar o nosso pecado, a nossa incapacidade. Então, nós não podemos ser salvos pelas obras da lei. Só um adendo aqui, já fica para nós a ideia de que a salvação não é meritória. A salvação não é pelas nossas obras. A salvação nunca foi e nunca será pelo nosso esforço. Até porque, se de alguma forma isso fosse possível, não teria necessidade de Cristo. Justamente a lei aponta a nossa incapacidade de agradar a Deus. Por isso que nós morremos para a lei. E a gente tem que tomar um cuidado, porque eu já vi muita pregação, eu já vi muito discurso, muita gente falando mal da lei, falando que a lei não serve, falando que a lei era ruim, falando um monte de coisa, como que se a lei ela não tivesse valor, a lei era boa. A lei era boa. O problema é que a gente não podia cumprir, porque nós éramos incapazes, por causa do nosso pecado, por causa da nossa incapacidade, porque nós estávamos em Adão e afastados de Deus. Por isso que a lei, ela, quando recaía sobre nós, o que a lei fazia? Tanto é que vai ter uma expressão que a lei era como se fosse um aio. A lei fazia ressaltar o nosso estado de pecado. Então, como é que nós somos salvos? Por que nós conseguimos agora, então, ter essa liberdade? Porque em Cristo, e aí é uma coisa que a gente precisa entender, Cristo não deu um jeitinho, Cristo não construiu um atalho, Cristo não pegou um desvio, Cristo ele veio e ele foi perfeito e toda a lei nele se cumpriu. Por meio da obra dele, por meio da justiça dele e do sacrifício dele, sendo ele o cumpridor da lei, nós agora estamos mortos para a lei, que apontava o nosso pecado, estamos agora vivificados na pessoa de Cristo, que é o cumpridor. Por isso que essa palavra Cristo vive em mim, ela é extremamente importante, porque é justamente o fato dele viver em mim que faz com que eu seja essa nova criatura, que nós chamamos de filhos e filhas de Deus. Porque outrora era impossível agradar a Deus pelos nossos próprios esforços. Por isso, a primeira coisa, nós estamos mortos para a lei, ou seja, estamos mortos para o poder do pecado. Irmão, é importante entender esse versículo. Vivo na fé, vivo
vivo pela fé no Filho de Deus. Está dizendo que agora nós temos em Cristo a possibilidade de resistir do pecado, de desviar do pecado. Nós não somos escravos dele, o que antes era. Eu não estou dizendo que você não vai mais pecar, entenda isso. Não estou dizendo que você agora vai ser santo no sentido de que você vai ser igual a Jesus. Mas eu estou dizendo que agora em Cristo, nós que antes não tínhamos essa condição, nós temos. Você pode dizer não, você pode resistir. Tiago fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso antes era impossível, agora é possível, porque Cristo habita em nós. Talvez o meu maior problema seja que nos momentos de dificuldade, de provação ou de tentação, eu me esqueça de que sou habitação de Deus, templo do Espírito, morada do Senhor, e eu acabo não resistindo, achando que aquele pecado era mais forte ou mais poderoso do que o próprio Cristo que habita em mim. Quando, na verdade, em Cristo agora, eu posso resistir, porque Ele me dá essa condição. Uma segunda coisa, olhando para esse versículo aqui, vivo para Deus. Nós agora vivemos para Deus. E aí eu tomo cuidado de falar isso, porque parece que quando eu falo isso, a ideia, eu até me lembro de um amigo meu, muito próximo, que a gente falando sobre viver para Deus, viver em santidade, e ele pensou assim, eu acho que eu sei a melhor forma de viver de uma forma que eu agrade a Deus e não venha mais pecar. Eu falei, me ensina, porque eu quero aprender, deve ser. Ele falou, estou pensando seriamente ir para ele não usou a palavra monastério, mas ele usou uma palavra meio semelhante. Não, eu vou para um lugar, vou fazer um voto de silêncio, vou ficar isolado da sociedade, e lá eu tenho certeza que eu vou conseguir agradar a Deus, porque eu não vou estar mais sujeito às tentações. Eu falei, a palavra que eu pensei em falar para ele, eu falei, muito covarde da sua parte, mas eu falei, muito estranho isso. Porque, na verdade, viver para Deus é justamente onde você está, na vida que você tem, você glorificar Deus por meio da sua vida. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, já fala isso. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, você faz para quê? Para a glória de Deus. Então essa é a tônica, já não sou quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo onde? Não é no sobrenatural, porque a gente às vezes tem uma conotação de espiritualidade muito estranha. O que é uma pessoa espiritual? Alguém que ora muito, que vive no monte, que tem visão, que tem experiências, que tem sonhos. É aquela pessoa que tem uma áurea mística. Mas será que isso é a verdadeira espiritualidade? Porque quando você vai para João, capítulo 1, e você vai lendo o texto ali, você vai ver que João fala assim, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do Filho único de Deus. Ou seja, Jesus, Deus, na maior manifestação da espiritualidade, da santidade, na maior manifestação do seu poder, aquilo que era impossível, quando Moisés, eu gosto muito quando Moisés fala, Senhor, deixa eu ver a tua glória, Deus fala, então, meu jovem, talvez não tão jovem assim, né? Culto de jovem, vou falar que é jovem para agradar vocês, jovens. Mas assim, meu jovem, você não pode me ver. Deus fala o seguinte, eu vou passar lá atrás da montanha, eu vou passar, minha glória vai passar, e no finalzinho você vai ver alguma coisa, que foi suficiente para que Moisés ficasse com o rosto brilhando lá vários dias. Mas agora nós podemos ver, onde? Aqui eu quero que você entenda, essa glória, essa manifestação, esse poder, a santidade, nós vemos na pessoa de Jesus. Então ele tabernaculou, ele veio em carne, ele veio em vida, ele foi um homem ali, e ali ele manifestou toda a glória, todo o poder, sendo homem. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a maior espiritualidade que a gente pode demonstrar não é indo para o sobrenatural, é indo para o natural, é sendo gente, é sendo homem, e sendo qual tipo de homem, qual tipo de gente que o cristão poderia se tornar? Semelhante a Jesus. Por isso
que viver para Deus não é viver no reino do sobrenatural, mas é viver aqui, nessa vida, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, na sua jornada de emprego, na sua jornada de estudo. É lá que você precisa. E olha, deixa eu explicar isso aqui talvez de uma maneira um pouco mais diretiva. A gente acha que manifestar, que viver para Deus é você sair com a Bíblia, chegar no horário do almoço, ser daquela palavra que eu acho bonita, você é do streamer, né? É assim que fala, né? Do streamer, o Léo é do streamer. Você é do streamer, você é das fotos. Eu acho tão lindo aqueles adolescentes rolando pelo chão da igreja para tirar foto. Nunca entendi aquilo, mas é um negócio fantástico, né? Hoje mesmo tinha um lá deitado assim, com a perna tirando. Espero que a foto fique boa. Mas chega na escola, chega no seu trabalho, você é o pior aluno. Você é o pior funcionário. Você é o pior chefe. Você é o pior estudante. Você é o pior vizinho. Você é ruim em tudo. Mas na minha cabeça e na sua cabeça, viver para Deus é viver no ambiente religioso, é viver no ambiente da estrutura religiosa, é viver no ambiente do culto do sacerdote do domingo. Mas na vida, há uma dicotomia da vida, na vida diária, na vida cotidiana, nada disso importa, porque o viver para Deus está contido nas paredes do templo, e não é isso. Essa vida que eu vivo agora, na palavra carne aqui, é essa vida, a vida real, essa vida aqui. Eu vivo como? Pela fé no Filho de Deus. Viver para Deus é fazer com que todas as áreas e dimensões da minha vida culminem para glorificá-lo. E como é que é isso? Não estuda. Cresça. Faça bem o que você faz. Se você limpa a casa, limpa com alegria, sabendo que está limpando para a glória de Deus. Não sei o que você está fazendo, no que você está trabalhando, ainda que você não esteja trabalhando, aquilo que você está fazendo, a vida que você está vivendo, as falas que você está construindo, as decisões que você está tomando, elas precisam culminar para que Deus seja glorificado. E por que isso é importante? Porque o nosso tempo aqui é muito curto, é muito rápido. 100 anos parece muito tempo. A irmãzinha na igreja está celebrando 100 anos. Mas passou. 100 anos. Talvez você passou e vai passar. Então a nossa vida é muito curta para a gente não entender que a nossa trajetória precisa ser uma trajetória que termine com o fato de que eu vivi uma vida para glorificar a Deus. Viva para Deus. Temos que ter um objetivo. O que você está estudando, o que você está fazendo, o que você está construindo, o que você está edificando, as decisões que está tomando na sua vida diária com a sua família. Para onde está apontando? Irmão, antes que você pense que eu estou dizendo que você não possa se divertir, que você não possa... Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a sua vida, o seu coração, as suas intenções, o seu sentimento, as suas relações, elas têm que ser de tal maneira que todas as áreas e decisões da sua vida, elas culminem para isso, para apontar que você é alguém que ama a Deus e está preocupado em ter Ele como o principal da sua vida. Até nas suas diversões, até no seu lazer. Não é pecado você viajar, ir no cinema, sei lá, não é pecado isso. Desde que seu coração esteja em paz, você sabendo quem você é. E aqui é uma questão de identidade. Quem é você? Eu sou, você é, filho e filha de Deus. Eu e você, como Pedro vai dizer, somos a habitação do Senhor, templos vivos. Nós somos essa igreja de Cristo, esse corpo edificado sobre a pedra angular, sobre a pedra de esquina, que é o próprio Jesus. Então, viva para Deus, tenha o objetivo de glorificar a Deus por meio da sua vida, naquilo que você está fazendo, naquilo que você está construindo, que no final isso possa culminar para a glória de Deus. Amém? Uma terceira coisa, e aí dando sequência, Cristo vive em mim. Eu gosto muito de um texto do C.S. Lewis, que ele diz mais ou menos assim: eu não quero um tanto da sua vida, eu não quero um galho da sua árvore, eu não quero um pouco do seu dinheiro, eu quero tudo, eu quero tudo. Eu quero os desejos que você julga certo, eu quero os desejos que você julga errado. Na verdade, eu quero destruir tudo isso. Eu quero te dar uma nova vida. Na verdade, eu quero te dar a minha vida,
para que não seja mais você, mas seja eu em você. E essa é a ideia desse versículo aqui. O Cristo em nós, o Cristo que habita em mim, esse viver que eu vivo agora na carne, não pode ser, e às vezes eu tenho a sensação, não pode ser uma coisa só emocional. Irmãos, eu não sou contra emoção. Na verdade, eu sou extremamente chorão. Ou fiquei extremamente chorão, né? As emoções fazem parte da nossa natureza. O problema é que você não pode vir para a igreja, você não pode vir num culto de domingo hoje com a seguinte perspectiva. Eu vou lá porque eu quero ter uma experiência sobrenatural com Deus. Geralmente, quando eu falo isso, sabe o que eu estou querendo? Sentir um arrepio. Se não tiver isso, parece que Deus tem que falar alguma coisa extraordinária, parece que eu tenho que sentir alguma coisa extraordinária, eu tenho que sentir alguma emoção, e não é isso. Romanos capítulo 12, rogo, pois irmãos, que apresentar o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional, pensado, inteligente. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, eu sei o que Ele fez por mim. Gálatas falou assim, olha, vocês estavam condenados, afastados, vocês eram inimigos de Deus, mas em Cristo, pela obra de Cristo, vocês foram reconciliados, vocês foram salvos, o próprio Cristo habita em vocês agora. Isso, você quer maior emoção do que essa? Não sei qual que pode ser. Você que era, eu que éramos pecadores, destituídos, separados, e a palavra morte ali, etimologia é separação, nós estamos afastados de Deus, agora nós somos habitação. Pedro vai falar, nós somos habitação, o templo vivo de Deus. Mas se a gente não se emocionar com isso, a gente vai se emocionar com o quê? Saber que nosso destino antes era o inferno, a condenação, mas agora em Cristo é uma vida eterna na presença de Deus. Então Cristo vive em mim. Isso não pode ser uma emoção, isso tem que ser algo concreto, tem que ser algo objetivo. Como é que é isso? Diante dos dilemas da nossa vida, das problemáticas, das tentações e das tribulações, para onde que eu devo olhar? Para o que eu devo olhar? E às vezes a gente olha para o problema. Não sei, a nossa vida é difícil. A nossa vida é difícil. O fato de você ser um cristão não vai te isentar da dor. Talvez, como cristão, você vai sentir até mais dor, porque o mundo é cruel, o mundo é injusto, o mundo é mau, o mundo jaz do maligno. E muitas vezes, diante dessas circunstâncias, nós precisamos olhar para o lugar certo. E é olhar para Cristo. E saber que Ele vive em mim. Como Ele vive em mim, como é que eu respondo a todas essas questões que estão diante de mim? E uma das respostas, eu posso em Cristo, por meio de Cristo, resistir ao diabo, combater a minha carne, combater e resistir ao mundo, e vencer a própria morte, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele, a Bíblia vai dizer que Ele é o primeiro dos que ressuscitam para nunca mais morrer, e assim como Ele ressuscitou, eu e você vamos ressuscitar. Cristo vive em mim. Irmão, eu posso não ter nada, eu posso não ter conseguido um montão de coisa na minha vida, mas a coisa mais importante já aconteceu, e nem foi por obra minha. Cristo habita em mim. O Filho de Deus, o soberano, o alfa e o ômega, agora habita em mim. E uma vez que eu sei que Ele habita em mim, eu posso responder às demandas da vida, aos problemas da vida de uma forma diferente, numa perspectiva diferente, porque agora eu sei quem eu sou, e eu sou filho e filha de Deus. E uma quarta coisa, olhando para esse verso, Cristo, que não ama as ovelhas, quando vê o lobo ele foge, mas o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas, ele ama as suas ovelhas. Por mais que a nossa vida seja extremamente difícil e dolorosa, e você com certeza tem aí aquilo que você sabe que é difícil para você, nós podemos ter a esperança. E essa esperança aqui, essa palavra esperança aqui, é na verdade uma certeza que nós temos, que Cristo nos ama. Você pode ter sido abandonado, traído, você pode ter sido desprezado, pode ter acontecido um monte de coisa na sua vida. Pessoas que você confiava e amavam podem ter dado as costas para você, mas o que você precisa é entender que Ele te amou
e ele já provou isso. Lá em Romanos fala que, olha, que Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ainda quando você nem conhecia, nem o amava, ele já dispensou o amor dele para mim e para você. Então, diante de todas as circunstâncias, de todas as dores, de todas as decepções dessa vida, você e eu temos essa esperança, essa certeza que Cristo nos ama. Ele nos ama. Ele guarda, Ele vela por nós. Ele disse que estará conosco até a consumação dos séculos. Então, por mais que a vida seja injusta, ou que ela seja dura com você, ou que as pessoas falem com você, você precisa se lembrar de que Jesus te ama. E Ele nunca vai mudar esse amor. Não importa o que aconteça, não importa onde você errou, não importa onde você caiu. Eu gosto muito de uma pregação do pastor Bruno, que ele leu a carta de uma moça, e a mãe escrevendo para essa moça, e ela falava algo mais ou menos assim: olha, não importa onde você foi, ou o que você fez, ou como você está, importa que você volte. Volte para a presença. Volte, no caso, volte para mim. E no nosso caso, não importa. Importa que nós temos um Deus que nos ama. E não entenda que Deus não se importa com o pecado. Não é isso a tônica aqui. O pecado traz consequência, irmão. Quando a gente erra, vai ter consequência, vai ter dor, vai ter tristeza, vai ter um caminho a ser traçado. Mas a grande questão aqui é que Deus, Jesus, Ele nos ama. O Espírito Santo fala ao nosso coração que nós somos filhos de Deus e nós jamais seremos abandonados por Ele. Por isso, essa é a maior esperança que a gente pode ter dentro do mundo sem esperança, é saber que Cristo nos amou. Eu gosto muito quando Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange. Quando você olha para Jesus, o perfeito, o Filho de Deus, que não tinha pecado, e por amor a mim, a você, Ele se fez pecador. Se isso não nos constranger, eu não sei mais o que pode nos constranger. É de saber o quanto Deus nos ama e demonstrou isso na própria pessoa de Jesus. E aí eu queria concluir com pelo menos 3 aplicações um pouco mais práticas, pensando nesse verso. Eu quero ler de novo o verso 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, 3 aplicações bem rápidas aqui para eu concluir. Primeiro, santificação. O processo de santificação não vai ser por meio de regras, vai ser pelo fato de nós estarmos unidos a Cristo. Irmãos, antes que você esteja pensando que eu sou contra regras, eu não sou. Tem que ter regra, irmão, não é bagunçado. Eu só acho que nós não podemos inverter o lugar das coisas. A nossa santidade é por nós estarmos unidos a Cristo. Ele nos santifica, porque Ele é totalmente santo. Mas a gente precisa ter regras. E uma das formas de demonstrar a nossa santidade é o fato da gente poder livremente obedecer a regras. Tem regras que são boas. Eu acho que a gente não pode descartar tudo. Irmão, isso aqui é um templo, isso aqui é uma igreja, isso aqui é um local que a gente se reúne. Mas também não quer dizer que isso aqui você pode fazer de qualquer jeito, que você pode chegar aqui de qualquer jeito, que você pode tratar esse ambiente de qualquer jeito. Percebe que não tem a ver com as regras, tem a ver com o seu coração, com a atitude do seu coração. Como é que você chega nesse lugar? Pastor Bruno falou sobre a questão do horário. Você chega no seu serviço e fala assim: então, chefe, eu sei que meu horário de entrar é às 8. Ah, mas quando eu chego para trabalhar, eu realmente só começo a trabalhar às 8h30. Então eu decidi só chegar às 8h30 no trabalho. Você não vai fazer isso, porque você não é bobo. Mas porque às vezes a gente olha para a igreja e desconsidera alguns princípios que autenticam o nosso amor, o nosso respeito, a nossa consagração, a nossa entrega a Deus. Aqui é um lugar de celebração. Aqui não é o templo de Jerusalém. Aqui não é um lugar onde Deus habita, no sentido que se você sair daqui, Deus vai ficar aqui. Mas aqui é um lugar onde a gente, de maneira potencial, a gente manifesta que nós somos família, que nós somos corpo. Então, santificação não é pelas regras, não são as regras que vão nos santificar.
Eu vou cumprir as regras justamente porque agora em Cristo eu sou livre, e por ser livre eu posso viver uma vida onde eu honre, onde eu obedeça, onde eu tome atitudes que façam que o nome de Deus seja glorificado. O que eu não posso confundir é achar que uma pessoa vai ser mais santa, que ela vai ser mais crente, porque ela cumpre regras. A gente tem que tomar cuidado de não inverter esses valores. Uma segunda coisa, agora que Cristo habita em mim, esse vê na carne, o que eu posso fazer? Eu posso lutar contra o pecado. O pecado não tem mais poder sobre mim. Irmãos, eu não sei você, mas tem pecados que parece que insistem em caminhar na nossa vida. E cada um de nós, muito provavelmente, tem uma área que é uma área mais sensível, uma área mais delicada, onde é uma área que você é mais tentado, talvez um na sexualidade, talvez outro no dinheiro, talvez outros no ego. Eu me lembro também de um outro livro de C.S. Lewis, que é... Não lembro mais do livro, é a idade. Mas nesse livro tem algo muito interessante. Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Que ele tem um casal de jovens da igreja, que eles cumprem todas as regras da igreja. Excelente, cumpre todas as regras. Seguem todos os dogmas que a igreja tem. Todo mundo olha para eles e fala, nossa, como esse casal é um casal crente, né? Nossa, ora 3 horas por dia, nunca assiste uma série. Porque tem uns crentes que é assim, né? Eu me lembro de uma moça que caminhou comigo um tempo na igreja, que um dia ela ficou escandalizada, né? Que aí como pastor, ela falou, pastor, e o que você faz nas suas folgas? A gente conversou, cara, eu jogo videogame. E ela falou, não, pastor, como assim? Você não fica orando? Eu falo, não. Mas você não fica lendo a Bíblia? Você fica 2 horas, 3 horas jogando videogame? Eu falei, eu fico. Aí ela sacou um livro dos puritanos e falou, não, porque os puritanos. Eu falei, eu não sou puritano nesse sentido e tal. Aí eu tentei explicar para ela que não é assim, tem que tomar um cuidado para que você não transforme a regra em algo mais importante. Né? Mas você precisa ter equilíbrio. E nesse trecho do livro acontece algo muito curioso. Tem uma reunião, na metáfora do livro, lá no inferno, e o demônio que é responsável por aqueles jovens dá o relatório para o líder e fala assim, olha, é impossível, eles não pecam. Os caras é bom. Aí o líder fala, mas você é mesmo tonto, né? Você não aprendeu nada. Ele, como assim? Eu já fiz de tudo, coloquei eles nas situações mais... Ele falou, não. Vai e diga para ele que eles são bons. Vai e diga para ele que não tem ninguém tão santo quanto eles. Pouco tempo depois, estavam lá, eles tinham destruído metade da igreja, porque eles se achavam que eram melhores que os outros. Então a gente tem que tomar um cuidado. Não é cumprir regras. Não é cumprir dogmas que vai fazer com que você era santo. Você agora em Cristo, em Jesus, você tem poder de lutar contra o pecado. Você pode vencer esses pecados que insistem em atuar na sua vida. Na área talvez que você seja mais sensível, tem alguma coisa, mas em Jesus, você agora pode sim resistir. Você pode sim vencer e se afastar daquilo que pode te derrubar. Hernandes Dias Lopes, ele diz uma coisa que para mim fez muito sentido. Onde é que a gente erra nisso? Eu não sei se, talvez você nunca tenha passado essa vergonha que eu passei. Em algum momento da minha vida, eu acreditei que eu poderia, pelos meus próprios esforços, viver uma vida santa. Para minha total vergonha, eu preciso dizer isso. O que eu fiz um dia? Eu imprimi uma tabela. Gente, isso é muito vergonhoso. Uma lista de dias e coloquei lá. Quantos dias eu ficaria sem pecar? Sem os pecados que eu achava que aqueles pecados que ficavam ali, né, me dominando, né? O maior orgulho da minha vida, eu passei um dia sem um daqueles pecados. No outro dia eu nem lembrei da lista, nem lembrei do pecado, quando eu fui olhar eu já tinha cometido todos eles. Mas por quê? Porque o nosso grande erro, a gente foca em resistir
em se afastar daquele pecado, mas a gente está indo para onde nessa corrida? Porque aí eu me afasto daquele pecado, eu resido daquele pecado, mas eu não faço a coisa mais lógica, que é me aproximar de Deus. Porque para resistir ao pecado, para vencer esses pecados que ficam nos assolando, não adianta somente você resistir e afastar dele. Você precisa se aproximar de alguma coisa. E você precisa, por meio da piedade, da devoção, da entrega, da oração, da leitura, da vida em comunidade. Eu tenho uma brincadeira lá com os meus jovens, eu falo, mano, liga, não interessa. Está dando BO, vai, liga, vem para perto, vem para casa, vem para a igreja, vá para a casa de alguém. Tem um jovem que já tem um jovem que e eu tenho uns acusações, não precisa me falar nada. E aí, mano, beleza? Falou, opa, beleza. Posso ir aí tomar um café? Eu falo, já, vem. Porque eu já sei. Porque é a forma do cara falar, cara, não estou conseguindo, vem, se afasta. Mas não adianta se afastar para lugar nenhum. Tem que se afastar e se aproximar de Deus, da palavra, da vida de devoção, o que eu chamo de disciplinas espirituais. Você pode jogar videogame, você pode levar sério, não tem problema nenhum com isso. O meu problema é quando você só faz isso e você se esquece também de buscar esse Cristo, esse Cristo que vive em mim, manifestar isso por meio dessas disciplinas espirituais. Ora, lê a Bíblia, busca, vai se relacionar com pessoas de Deus. Aprenda a se aproximar de Deus, resistir ao diabo, resistir ao pecado, mas se aproximar de Deus para que Ele possa te fortalecer cada vez mais, para que você possa então vencer a todas essas circunstâncias, porque Cristo habita em nós. E por último, agora em Cristo, sabendo que Cristo habita em nós, nós não temos medo do nosso, talvez Paulo vai chamar o nosso último inimigo, que é a própria morte. Porque em Jesus, nós temos a certeza da vida eterna. Paulo vai falar, assim como Cristo ressuscitou, e o irmão já falou aqui também durante o louvor, nós também vamos ressuscitar. Ele venceu a morte de dentro para fora, ele rompeu a porta da morte para dizer para mim e para você, que apesar dela ser um inimigo terrível, dela ser um inimigo doloroso, ela não pode nos vencer, porque Ele já venceu e nós temos a garantia de que um dia eu e você vamos poder repetir aquela expressão tão bonita de Paulo, quando ele diz, onde está a morte? A força do teu poder, ou o poder do teu aguilhão. Vencida foi a morte. Então, já não sou quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que nós vivemos agora, nessa vida, neste momento, nesse espaço de tempo, precisa ser pela fé no Filho de Deus. Amém? Vamos orar, baixa a cabeça. Senhor, nós te damos graça, ó Pai, por este tempo, por este momento, por esse mês da juventude, por essa temática tão propícia, que, Senhor, nós não vivamos de teorias, que nós não apenas venhamos a conhecer a gramática do Evangelho, mas o Espírito, a pessoa do Evangelho, que é o próprio Jesus, ó Pai. Que esse nosso viver seja manifestado a glória de Deus por meio da nossa vida, das nossas escolhas, dos nossos fazeres, ó Pai. Que essa geração, que esta igreja, que essa juventude, que esses adultos, que esses irmãos mais experientes da igreja, eles sejam, Pai, esse exemplo de pessoas que manifestam esse viver Cristo de maneira prática. Que haja aqui, Pai, uma geração que cresça, que amadureça, que venha a ser exemplo de pessoas que amam a Deus, que vivem pela experiência com Deus, sendo discípulos, sendo discipuladores, para que esta comunidade, para que esta igreja reunida neste templo seja uma igreja que tenha uma experiência profunda de transformação e cada vez mais sendo agentes de levar a luz de Cristo aos arredores desta região, em todos os lugares onde cada uma dessas pedras vivas forem, elas possam manifestar que Cristo habita em cada um deles, ó Pai. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Cristo vive em mim, aleluia.